Olá pessoal, meu nome é Márcio Roberto Andrade e hoje a gente vai estar conversando sobre um livro de Max Ginter, Os Axiomas de Zurique. Os conselhos dos banqueiros suíços para orientar seus investimentos. Trata-se de regras para correr menos riscos e obter mais lucros em seus investimentos. Ele é baseado em 12 grandes axiomas que a gente vai estar conversando daqui para frente. O primeiro grande axioma é o axioma do risco. Se você não está preocupado, é porque não está arriscando bastante. Vamos pegar, por exemplo, para quem investe em renda fixa. A questão de investimento em renda fixa, ela acaba gerando uma certa segurança. Junto com a segurança, vem a questão da tranquilidade. E é nisso que esse primeiro axioma faz a sua crítica. Você deve escolher entre preocupação e a pobreza. Apesar da psicologia comentar que a preocupação é uma doença, os axiomas consideram a preocupação como um molho forte e picante da vida, ou seja, é um mal necessário. Ainda com relação ao axioma do risco, só aposte aquilo que valer a pena. Não aposte nem de mais e nem de menos. Não aposte de menos, porque senão a sua rentabilidade também vai ser proporcional ao seu investimento. Não aposte de mais, mas no sentido de não apostar aquilo que você não tem. Tome um certo cuidado nesse aspecto, cuidado com a questão de alavancagem. Ainda com relação ao axioma do risco, resista às diversificações. Se você acabar trabalhando com uma carteira muito diversificada, pode acabar que um papel pode anular o desempenho do outro. Segundo axioma, o axioma da ganância. Esse axioma diz o seguinte: realize o lucro sempre cedo demais. Ou seja, toda vez que você entrar no investimento, entre sabendo quanto você quer ganhar. Quando tiver um bom lucro, aproveite e caia fora. Não pense duas vezes. Não se preocupe com a questão do medo de arrependimento. Se você vê lá que a sua ação está subindo, mas você já atingiu sua meta, caia fora. Não tenha medo de se arrepender. Nesse aspecto você vai conhecer a questão do autocontrole, certo? Vai conhecer como é que se domina essa questão da ganância. Então, esse aqui é um axioma bastante importante. O terceiro axioma é o axioma da esperança. Esse axioma diz basicamente o seguinte: quando o barco começar a afundar, caia fora, não pense duas vezes. Esse axioma é aquele que acaba diferenciando os amadores dos profissionais. Se a gente for fazer uma semelhança a um jogo de pôquer, os amadores nesse aspecto, ele fica na esperança que as suas cartas saiam. Agora vai sair, vou guardar a última rodada. Já o profissional não. A partir do momento que ele viu que as cartas não saíram, ele já começa a estudar um meio de se safar dessa rodada. Então é bem nesse aspecto a questão da esperança. Se você vê que não atingiu seu objetivo, caia fora. Encare as pequenas perdas como custo de especulação. Aceite essas pequenas perdas para se proteger das grandes. O quarto axioma é o axioma das previsões. Ele diz basicamente o seguinte: o comportamento do ser humano não é previsível. Eventos físicos são totalmente diferentes de eventos humanos. Apesar de a gente conseguir prever com uma certa acuracidade questões meteorológicas, eventos humanos não são previsíveis. Então largue o vício de dar atenção às previsões. O quinto axioma fala dos padrões. Não veja a ordem onde ela não existe. Fórmulas que deram certo no ano passado não necessariamente vão dar certo esse ano. Não se pode confiar em nenhuma fórmula que ignore o papel dominante da sorte. Nesse aspecto ainda dos padrões, tome um certo cuidado com aquele jargão do tipo a história sempre se repete, ou uma ilusão de correlação, que é tentar achar correlações entre variáveis, correlações essas que não existem. O sexto axioma trata do axioma da mobilidade. Evite criar raízes. Operação que não deu certo, evite sentir um sentimento de lealdade ou de saudade. Se algo mais atraente aparecer na sua frente, saia imediatamente. Então, evite criar raízes com relação ao seu investimento. O sétimo axioma trata do axioma da intuição. Só se pode confiar num palpite que possa ser explicado. Então, ele explica sobre a questão de aprender a usar os seus palpites. Toda vez que você tiver um palpite, é algo do tipo: poxa, eu acho que um bom investimento é aplicar em ações de instituições financeiras. Comece a se questionar sobre o que você conhece sobre esse tema. Você realmente entende alguma coisa sobre o desempenho de instituições financeiras? Você já estudou sobre o assunto?
Você vem acompanhando as altas e baixas desse mercado, então ele acaba comentando para você aprender a usar os palpites. Se você já tivesse essa informação no subconsciente, talvez ela seja um palpite que vale a pena investir. Agora, jamais confunda palpite com esperança. O oitavo axioma trata do axioma da religião e do ocultismo. Esse aspecto é bem claro o seguinte: dentre os vários desígnios de Deus para o universo, será que está lá um deles para tornar você rico? Acho bastante difícil, né? E outra, você conhece algum astrólogo rico? Eu também não conheço. Então, com relação à religião e ocultismo, é bastante importante deixar um pouco de lado na questão de investimentos. O nono axioma trata do axioma do otimismo e do pessimismo. Jamais faça uma jogada pelo otimismo apenas, precisa ter confiança. A questão puramente do otimismo, ela pode levar você a uma catástrofe financeira. Todo bom otimismo deve ser justificado pelos fatos. O décimo axioma trata-se do axioma do consenso. Fuja da opinião da maioria. Provavelmente ela está errada. É da natureza humana, ou seja, da grande maioria, comprar na alta e vender na baixa. É da natureza do rebanho, sempre comprar na alta e vender na baixa. Evite especulações da moda, procure sempre o que ninguém quer, é lá que você vai encontrar as melhores oportunidades. O 11º axioma trata do axioma da teimosia. Se não deu certo na primeira vez, esqueça, nenhuma ação lhe deve nada. Caia fora daquele sentimento do tipo: determinado papel está me devendo porque ela comeu 10% do meu capital. Esqueça, pule fora, parta para a próxima. E o 12º axioma trata do axioma do planejamento. Não leve a sério o planejamento de longo prazo. Reaja aos fatos à medida que eles forem surgindo, no presente. Quando chegar uma oportunidade, não pense duas vezes, corra atrás. Quando vir o perigo, caia fora imediatamente. O único plano de longo prazo é o seguinte: você tem que ficar rico. Bom, pessoal, esse é um breve resumo do livro Axiomas de Zurique. Para aqueles que estão começando na área de investimentos, estão procurando dicas para como investir, certamente é um livro recomendado. É isso aí, pessoal. Até mais.